Glória a Deus. Aleluia. Irmão, abra as suas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo de número 12, a partir do verso 1. É o segundo livro da Bíblia. Êxodo, capítulo 12, a partir do verso 1. Você está do lado de uma pessoa que não sabe manusear, ajude, para que nós podemos compartilhar junto a palavra do Senhor. Êxodo, capítulo 12, quem não tem uma Bíblia, vai estar aqui na tela. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo, verso 2: Este mesmo mês vos será o principal dos meses. Esse vos será o primeiro mês do ano. Verso 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, ao 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para o cordeiro, então tome um só com o seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme o seu comer. Fareis a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro ou o cabrito será sem mácula, o macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas das cabras. E o guardarei até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. 7. E tomarão do sangue e poloão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmo, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com os seus pés e com a sua fressura. E nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã, queimareis no fogo. Verso 11. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, o vosso sapato nos pés e o vosso cajado na mão, o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Amém. Então, irmão, aqui onde foi instituído a Páscoa, o mês aqui é abril, não tem nada a ver com o nosso mês, quer dizer, com o nosso calendário também, porque o nosso calendário é gregoriano, então nós começamos em janeiro. O calendário judeus começa, o primeiro mês é abril, então quando a gente fala janeiro para lá é abril. Então no dia 10 de abril, eles separavam um cordeiro ou um cabrito. Por quê? Porque foi nesse período onde veio a última praga no Egito, que era a morte dos primogênitos. O que é o primogênito? O filho mais velho que a mãe tem. O primeiro filho. Então era a última praga. Então o Senhor disse, Moisés, Arão, vocês aí, diga ao povo, os judeus, que pega um cordeiro, mate. Agora preste atenção. Esse cordeiro, olha só o que ele não poderia ter. Versículo número 3. Não, 3 não, 5, quer dizer. O cordeiro ou o cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Verso 6. E o guardarei até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Então o cordeiro não podia ser manco, não podia ter mancha, quer dizer, ele tem que ser um cordeiro perfeito, não podia ter nenhuma imperfeição. Por quê?
Porque esse cordeiro apontava para Cristo, o homem perfeito. Por isso que ele é o sacerdote real. Então Cristo, esse cordeiro aponta para Cristo, o homem perfeito. Então, quando trouxeram o cordeiro ou o cabrito, o sacerdote ia examinar e tinha que ver se ele tinha mancha, se ele era manco, e ele não podia ter nenhuma falha. Então, depois de examiná-lo, teria que matá-lo, imolá-lo. E depois de imolar, pegar o sangue e colocar nos umbrais da porta. Então, imagina uma porta como essa, o sangue era aspergido assim, assim e assim. E o que acontecia? O sangue simbolizava proteção. Então, quando chegasse a meia-noite, irmão, a nossa Bíblia, meu Deus do céu, olha só o que ela diz. Versículo número 29, do mesmo capítulo. Olha só o que diz o Antigo Testamento. Por isso que muitas pessoas creem que Deus mata, Deus bota no leito da dor. Então, olha só. E aconteceu que à meia-noite, você sabia que tudo acontece à meia-noite? Paulo e Silas oraram e à meia-noite. Então, à meia-noite parece que é onde acontecem os mistérios, né? Então, olha só, à meia-noite, que o Senhor feriu todos os primogênitos. Então, essa parte aqui diz que foi Deus que veio e feriu todos os primogênitos. Mas por quê? A Bíblia diz, se Deus é bom, por que Deus ia matar um primogênito? Mas aí quando você vai ler Hebreus, capítulo 11, verso 28, olha só o que diz a palavra do Senhor. Hebreus, capítulo de número 11, verso de número 28, onde está a galeria dos heróis da fé. Hebreus 11, verso 28, olha o que diz. Pela fé celebraram a Páscoa. Por que pela fé? Porque olha só, ia acontecer algo que, quem ia passar a meia-noite? Olha o que o versículo diz. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Então o escritor aos Hebreus mostra que não era Deus que ia matar os primogênitos, e sim o destruidor ou o diabo. E porque a Bíblia diz, e pela fé celebraram a Páscoa, porque à meia-noite ia passar o anjo da destruição, um demônio ia passar. Agora imagine se você fosse o filho mais velho naquela noite, e mesmo tendo colocado o sangue lá na porta, será que você ia dormir tranquilo? Será que você ia dizer, mamãe, acho que eu não estou conseguindo dormir não. Eu estou com ansiedade tão grande, porque o relógio já deu 11 horas, e o Senhor disse que à meia-noite o anjo da destruição vai passar. Uma pessoa que tem ansiedade, ela fica aperreada. Mesmo o sangue estando lá, ela fica preocupada. Agora imagine, dá 11h30, 11h40, 11h50, 11h55. Irmão, a ansiedade ela vai subindo. E sabe o que é isso, irmão? Falta de confiar no Senhor. Então, agora imagine quando deu meia-noite, aquela pessoa talvez, qualquer barulhinhozinho na porta, ó, o anjo está entrando por ali. Qualquer barulhinho na janela, diz, ó, o demônio está entrando por ali. Irmão, quando nós não confiamos no Senhor, nós vamos ficar com medo. Mas se nós, assim como Israel, por isso que a Bíblia diz, e pela fé, porque pela fé eles não viram o anjo da destruição passar, mas eles viram a proteção de Deus sobre a vida dele, porque ele ouviu a morte dos primogênitos por causa do choro das mães que estavam chorando, porque os filhos dela tinham morrido, mas o povo de Deus, o sangue do Senhor o guardou, e se cumpriu o que o salmista diz, 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido, porque o sangue do Senhor nos protege de todo o mal. Então, irmão, por isso, agora imagine uma família que confia no Senhor, que colocou o sangue lá nos umbrais. Sabe o que é que essa família está fazendo? Ela está preparando um churrasco.
Se tivesse uma Coca-Cola naquele local, ele está dizendo, a Coca-Colazinha está gelada, bota a Coca-Cola. E talvez outro dizia, rapaz, e o anjo? Ele disse, rapaz, isso daí não é comigo não. Isso daí é com Deus, porque a minha parte eu já fiz. A minha parte foi passar o sangue nos umbrais da porta. Se eu fiz a minha parte, eu creio que Deus vai fazer a dele. Então, irmão, quando nós fazemos a nossa parte, Deus faz a dele. E a nossa parte, irmão, na nova aliança é crer. Por isso que a Bíblia diz, e pela fé celebrou a Páscoa. Então, irmão, o que é Páscoa? É uma festa, a festa da redenção. Agora imagine só, como é que esse povo, eles iam celebrar a Páscoa? Voltando para Hebreus, para Êxodo, capítulo 12, olha só como é que ele deveria celebrar a Páscoa. Capítulo 12, versículo 10. Nada deixarei até amanhã, mas o que dela ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Versículo 11. Assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos, o vosso sapato nos pés, os vossos cajados na mão, comereis apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Irmão, ali era a última noite que Israel ia passar no Egito. Quando o dia amanhecesse, Deus ia tirar Israel do Egito. O Egito simboliza o mundo. Agora imagine só, irmão, Deus só precisou de um dia para tirar Israel do Egito. Mas precisou de 400 anos para tirar Israel de dentro deles. Porque o Egito ainda estava dentro de Israel. Por isso que você vai encontrar gente que aceitou Jesus e o mundo ainda está dentro dele. Ele aceitou Jesus, mas ainda pratica as coisas do mundo, até ainda fala com gíria. Ei, mané, mas rapaz, tu é crente não? E já mesmo, eu sou crente, ó. Ah, rapaz, eu tinha esquecido esse detalhe. Por isso, irmão, você vai encontrar pessoas que aceitou Jesus, ainda tem hábitos mundanos. Por isso que Moisés, quando sobe um monte, e Moisés vai falar com o Senhor, ele vê uma sarça ardente. Uma das coisas que Deus diz a Moisés, Moisés, tira as tuas alparcas, porque o local que está pisando é santo. Por que tinha que tirar as alparcas? Porque era a única coisa nele que ainda pertencia ao Egito. Então, irmão, quem já aceitou Jesus, Egito nunca mais. Porque agora Canaã nos espera, as promessas nos esperam. Irmão, Deus não quer você no Egito, Deus não quer você no deserto. Então, irmão, quando nós saímos do Egito, nós não devemos trazer o Egito junto conosco. Porque Israel, irmão, mesmo tendo saído às pressas, celebraram a Páscoa, mas quando eles saíram do Egito e deram de cara com o Mar Vermelho, a primeira coisa que eles se lembraram foi do Egito. É igual o crente quando aceita Jesus. Acaba quando aceita Jesus, ele passa primeiro no moinho da prova. O diabo fica pressionando ele de todo lado, aí ele vai dizer assim, mas rapaz, quando eu não tinha aceitado Jesus, não estava passando por isso não. Depois que eu aceitei, menino, parece que as coisas piorou, parece que o negócio para esse lado não está dando certo, esse outro lado não está dando certo. Não, irmão, assim aconteceu também com Israel. Assim, quando ele saiu do Egito, deram de cara com o Mar Vermelho. E qual foi o pensamento deles? Voltar para o Egito. Então, irmão, quando nós aceitamos Jesus, a primeira tribulação que vem, o primeiro vendaval que vem sobre a sua vida, tem gente que pensa em voltar para o mundo, como se o mundo fosse a solução. Eu quero dizer para você, só existe uma solução, só existe um caminho, só existe uma verdade, só existe um Salvador, só existe um caminho, e o caminho se chama Jesus. É o caminho, é a verdade, é a vida. Então, irmão, o Egito nunca mais. Então, irmão, quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. Israel, irmão, toda vez que ele tinha um problema deles, eles olhavam para trás. Assim como os anjos foram em Sodoma e Gomorra e mandaram sair Ló e sua família, a mensagem que ele deixou para eles é: não olhem para trás. Irmão, por que nós não precisamos olhar para trás?
Porque, irmão, o que ficou para trás não se muda. Passado não se muda. Passado só lhe fere. O passado só traz tristeza. O passado trouxe maturidade, mas você sofreu muito no passado. Então não adianta, irmão, você olhar para trás, porque agora você não tem, ninguém pode regredir ao tempo. Se a gente pudesse regredir ao tempo. Tem gente que diz assim: ai meu Deus, quando eu estou assistindo aquele filme que o homem vai para o futuro e volta, se eu pudesse voltar lá atrás, eu resolvi um bocado de coisa. Mas se você voltasse lá atrás, irmão, será que nós resolvíamos mesmo? Então, irmão, só que a maturidade que nós temos hoje foi o sofrimento, foi os problemas, foi as adversidades que nos moldou para você chegar onde você está hoje, para você quem você é hoje. Então você agora tem experiência, você cresceu, e o plano de Deus, irmão, é que nós cresçamos. Olha só o que a Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 2. Olha só o que diz a palavra do Senhor. 1 Pedro, isso. Desejai afetuosamente, como menino novamente nascido, o leite racional, não falsificado, para que por eles vardes crescendo. Preste atenção, irmão. Você, depois que aceitou Jesus, tem que ter um crescimento na sua vida. Não pode, irmão, você ter 10 anos de crente, 5 anos de crente, não sabe cantar nenhum hino, não sabe nem dizer que Jesus te ama, não sabe nem ler um versículo. Não, irmão, cresça, anele pelas coisas de Deus, tenha desejo de crescer, anele. Irmão, ninguém que hoje é pastor, que hoje prega, que hoje é evangelista, eles não nasceram já assim, eles foram moldados, eles estudaram, eles se prepararam. Tem uma unção sobre a minha vida, sobre a sua vida, que capacita você para exercer o chamado de Deus na sua vida. Então a Bíblia diz: aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoar. Então, irmão, se Ele chamou você para ser algo, acredite, creia, invista em você, porque há uma unção na sua vida para você realizar o que Deus chamou você para fazer. Você sabia, irmão, que cada um de nós, Moisés, ele não achava capaz de voltar ao Egito. Moisés, ele não via ele como um libertador. Porque Moisés saiu de lá como um assassino. Ele tinha matado uma pessoa. Ele saiu de lá como um assassino. Então, quando a pessoa citava o nome de Moisés, quer dizer, aquele assassino. Mas, irmão, o homem saiu como um assassino e volta agora como um líder, como um pastor, porque Deus, quando chama você, ainda que você no meio do caminho faça algo errado, eu quero dizer a você que Ele é aquele que muda a história, muda a situação, muda as circunstâncias. Então, se você errou, não se preocupe, erga, dê a volta por cima, há uma unção de Deus sobre a sua vida. Por isso que a Bíblia diz em Atos, capítulo 1, versículo 8, olha só o que diz a palavra do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Olha só o que diz a palavra do Senhor. A Bíblia diz: mas o que? Recebereis o que? Poder. Irmão, os discípulos já tinham autoridade, mas eles não tinham poder. Jesus disse assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Jesus deu a ele autoridade. Jesus disse: em meu nome vocês vão expulsar demônio, em meu nome vocês vão falar em outras línguas, em meu nome você vai colocar as mãos sobre os enfermos e serão curados. Mas em Atos 1:8 ele diz: mas ficai em Jerusalém, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Irmão, em Marcos 16:15, eles receberam autoridade. Aqui, eles receberam a unção, eles receberam o poder. Irmão, cada um de nós aqui, há uma unção específica sobre a sua vida, que é diferente da unção que está sobre a minha vida. Por isso que existe o Espírito dentro e o Espírito sobre. O Espírito dentro de você trabalha o seu caráter,
Porque depois que você aceita Jesus, você tem agora ser um exemplo, ser um modelo para uma sociedade perdida. Assim é também Israel. Quando ele saiu do Egito, eles agora deveriam ser um modelo, um exemplo no meio do deserto. Então, sair do Egito simboliza você sair do mundo também. Uma pessoa que aceitou Jesus, e essa pessoa que aceitou Jesus, o Espírito Santo agora habita dentro dela. Mas aí olha só, aí Deus tem um chamado na sua vida, a unção vai lhe capacitar para o que Deus lhe chamou. Por isso que quando Deus chamou Moisés, houve uma unção sobre a vida de Moisés. Quando Deus chamou Davi, houve uma unção para ele ser rei. Quando Deus chamou Elias, houve uma unção sobre a vida dele, para ele ser profeta. Quando Deus chamou Arão, houve uma unção sobre a vida de Arão, para ele ser um sacerdote. Então quando Deus chamou você, há uma unção sobre a sua vida, e você precisa saber, para que Deus me chamou? Porque eu aceitei Jesus? O que é o plano de Deus que Ele tem comigo no corpo dEle? Será que eu sou a perna? Será que eu sou o ouvido? Será que eu sou boca? Será que eu sou mão? Por quê, irmão? Em 1 Coríntios, capítulo 12, olha só o que diz a palavra do Senhor, verso 28. 1 Coríntios, capítulo de número 12. Versículo de número 28. Preste bem atenção a isso. Isso vai lhe ajudar na sua caminhada. A uns estabeleceu Deus na igreja. Quer dizer, quando você aceita Jesus e você começa a ler a Bíblia, começa a estudar, o chamado começa a brotar dentro de você. A Bíblia diz que é Deus que estabelece, primeiramente, alguns para ser apóstolo. Segundo lugar, alguns para ser profeta. Em segundo lugar, alguns para ser mestre, para ensinar. Depois, operadores de milagres, que é o evangelista. Depois, dom de cura. Depois, o ministério do governo, socorro, que é o pastor. E depois, o que tem o dom de variedade de línguas. Versículo 29, olha o que é que ele diz. Porventura, são todos apóstolos? Claro que não. Nem todo mundo tem um chamado de apóstolo. Ele diz, ou todos profetas? Claro que não, nem todo mundo é profeta. São todos mestres? Claro que não. Ou operadores de milagres? É uma pergunta que ele faz. Mas olha o que diz o versículo 30. Tende todos dons de curar? Irmão, você pode orar por uma pessoa pela fé. Tiago vai dizer assim, e a oração da fé curará o enfermo. Você pode orar pela fé. Mas tem pessoas no nosso meio que vai ter uma unção específica sobre a vida dele ou sobre a vida dela, que quando ela põe a mão, a pessoa é curada pela unção da cura que está sobre a vida dessa pessoa. Eu posso orar pela fé, mas tem pessoas que têm um chamado específico para essa obra. Aí ele diz, olha só, falam todos em outras línguas? Irmão, tem gente aqui que se perde. Ele está falando sobre ministério. Porque o falar em outras línguas, tem pessoas, preste bem atenção a isso. Tem pessoas que ela é batizada com o Espírito Santo. E quando ela está falando em línguas, ela fala de uma maneira que, se ela for para outro país, como aconteceu com um grande homem de Deus, que ele já partiu para o Senhor, David Robson. David Robson foi pregado num local que, como ele falava inglês, e o intérprete não estava acreditando na pregação dele. Então, quando ele começou a falar em línguas, as pessoas que estavam ouvindo ele, cada uma começou a ouvir no seu próprio idioma. Era ele falando em língua e as pessoas ouvindo no idioma dela. Isso é chamado dom de línguas. Que línguas? Variedade de línguas. Então você fala em línguas estranhas. Isso aconteceu em Atos capítulo 2. A Bíblia diz que estava 120 pessoas reunidas e de repente desceu sobre ele o Espírito Santo e todos começaram a falar em outra língua. E a Bíblia diz que os que estavam do lado de fora, cada um ouvia no seu próprio idioma ou no seu próprio dialeto. Então, ser batizado com o Espírito Santo e falar em línguas é uma coisa, e ter o dom de línguas é outra coisa. Aí ele diz, interpreta todos.
nem todo tem um dom de interpretação. Tem pessoas que você vai ver ela falando em línguas e o outro vai interpretar o que ela está falando, porque Deus deu àquela pessoa o dom de interpretação. Então, irmão, nós devemos anelar pelas coisas de Deus. Olha o que diz aí em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 1. 1 Coríntios, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmão, que sejais ignorantes. O que é uma pessoa ignorante? Não sabe quando o dom está fluindo, não sabe discernir que dom está em manifestação. Então, irmão, eu e você não podemos ser ignorantes. Quando você vai estudando a palavra, e você vai entendendo a palavra, e você, irmão, muitas vezes Deus quer lhe usar, e você fica pensando, será que é minha mente, ou é coisa de Deus, ou é coisa da minha mente? Eu acho que é coisa da minha mente, eu não vou falar. E muitas vezes, irmão, Deus colocou no seu coração, não estava nem no seu pensamento, e Deus brotou automaticamente. Então Ele quer falar com alguém, e muitas vezes você se prende por causa da vergonha, se prende por causa da timidez, se prende com medo de errar. Não, irmão, sabe quem é que erra? É porque queria acertar. Por isso que as pessoas erram. Então, irmão, cada uma pessoa, não pense que pastor nunca errou, não, irmão. O pastor aqui lá está errando, mas ele aprende também com os erros. Não é porque é pastor, é porque o cara é o cara. Não, irmão. O pastor é um ser humano como cada um de nós, como cada um de vocês, que tem suas falhas, que tem seu desejo, mas que tem um desejo de fazer o melhor, de dar o melhor, de fazer o melhor para o reino de Deus. Então, irmão, nós precisamos ter consciência que Deus, Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele continua usando a sua igreja. Agora eu pergunto, será que nós estamos como o profeta Isaías, de dizer assim, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim? Será que temos essa ousadia? Porque, irmão, dizer uma palavra dessa, você sabia que é complicado? Quando você diz aqui, eis-me aqui, aí envia-me a mim, Senhor, não faça como aconteceu comigo. Uma certa vez, eu estava pregando numa igreja quase todo domingo. Aí uma certa vez, Senhor, eu quero chegar na hora da pregação, eu quero me sentar, eu quero ouvir a palavra. Uma igreja X, que eu ministrava sempre lá, e todo domingo o pastor não gostava de pregar lá, ele gostava só de dirigir culto, ele gostava de ver eu pregando. Mas eu teve um dia que eu disse, Senhor, hoje eu não quero pregar não, eu quero ouvir. Então eu cheguei, igual como hoje, no momento da palavra, 7h40, o culto começava igual aqui às 18h30, eu digo, eu só vou entrar às 7h40. Quando eu abro a porta, e o pastor olhou para mim, acabou de chegar o pregador da noite. Aí eu, oh glória. Então, irmão, depois do negócio desse, quem é que vai dizer que você não vai pregar agora? Depois do anúncio desse, como é que você vai dizer eu não posso pregar? Então, irmão, eu e você precisamos, irmão, viver preparado. Eu e você, irmão, precisamos estar preparado. Eu e você, irmão, necessitamos estar preparado. Então, irmão, nós não sabemos o que pode acontecer, mas se você tem uma vida de oração, se você tem uma vida de leitura da palavra, quando você abrir a boca, o Espírito Santo vai te guiar, e a palavra de Deus vai sair, e Ele vai ser glorificado através de você. Agora, para isso, irmão, eu necessito encher da palavra de Deus. Israel, por não estar cheio da palavra, quando eles viram o mar vermelho, eles quiseram retroceder. Mas depois, irmão, Deus abriu o mar vermelho. O Senhor diz, Moisés, toca o cajado. E quando Moisés toca o cajado, irmão, simboliza a palavra. E o mar se abriu. Miriam, irmão, passou tocando o tamborim. E aí você vai ouvir aquela mensagem que o Senhor diz assim a Moisés, diga ao meu povo que marche. Por isso que você vai chegar em alguma igreja, você vai contar a pessoa cantando aquele hino, a ordem é para marchar, irmão, a ordem é para marchar. Não, irmão, a ordem não é para marchar, a ordem na nova aliança é para correr.
Você não foi feito para marchar. Você não faz parte de um exército. Você faz parte de uma família. Deus é o seu pai. Na antiga aliança, ele era o general. Ele tinha um exército. Na nova aliança, ele assumiu a posição de pai. Ele agora tem um filho e tem uma família. E essa família não marcha, ela corre. Escritor aos Hebreus, capítulo 12. Olha só o que diz a palavra do Senhor, verso 1. Portanto, também nós, visto que estamos a rodear tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olha só, irmão, você foi feito para correr. Você não foi feito para marchar. Então, irmão, a Bíblia o que fala mais é sobre corrida. 1 Coríntios, capítulo 9, verso número 24. Olha só o que diz a palavra do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 9, verso 24. Não sabeis vós que os que correm no estado, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Ele diz: correi. Ele mandou eu e você fazer o quê? Corra. Corra, irmão. Correi de tal maneira que o alcanceis. Paulo, irmão, na prisão, já próximo de morrer, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo número 7. Olha só o que foi que ele diz. Combati o bom combate. Eu gosto, irmão, da expressão que Paulo usa. Combati o bom combate. Por que ele chamou de bom? Porque ele não chamou esse combate de péssimo combate. Porque ele tinha convicção que ele ia vencer. Ele tinha convicção que no final era vitória. E qual é o bom combate, irmão, que nós combatemos? É o combate da fé. Porque o diabo diz: você não vai vencer, você não vai mudar, você não vai chegar lá. Então todo dia na sua mente ele vai dizendo: você não vai avançar, você não vai chegar. Aí você se levanta com a palavra e diz: tudo posso naquele que me fortalece. Aí Paulo diz: combati o bom combate da fé, completei a carreira e guardei o que? A fé, a essência do evangelho. Por isso, irmão, que eu e você precisamos ter a consciência que nós não podemos parar. Depois que você aceita Jesus, você se torna uma ameaça para o inferno. Por que, irmão, nós somos uma ameaça para o inferno? Porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então, se o inferno não prevalece, então quer dizer que é você que prevalece sobre ele. Então, se de frente para trás é uma verdade, de trás para frente é outra verdade. Se de frente diz que as portas do inferno não prevalecem, então daqui para lá eu posso dizer: a igreja prevalece contra as portas do inferno. Então você prevalece no meio da adversidade. Se você andar pela fé, prevalece no meio das circunstâncias, prevalece através do mar vermelho. Por isso que Isaías diz: se passares sobre as águas não te afogarás, se passares pelo fogo não te queimarás. Por quê? Porque o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, irmão, nós estamos refugiados no Senhor. Por isso que eu e você, irmão, não podemos jamais olhar para trás. Eu quero encerrar com 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58. Esse versículo eu botei hoje no Instagram, hoje à tarde. Tem um pessoal que estava conversando comigo, aí eu disse: não, vá para o Instagram que eu vou botar uma mensagem ao vivo e você vai ouvir lá. Então, nosso amigo Ivan, lá de Ponta Negra, da nossa pizza, ele disse: rapaz, vocês têm que voltar aqui, viu? Olha o que ele disse: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Preste atenção no que Paulo diz, irmão. Ele está encerrando uma carta.
E ele chega para a igreja e diz: igreja de Coríntios, portanto, meus amados irmãos, sede firme. Eu estava falando no Instagram que eu disse: nem tudo que está em pé está firme. Essas cadeiras estão em pé, mas elas não estão firmes. Porque eu posso pegar ela e levar para qualquer lugar. Mas o que eu faço com essas cadeiras, eu não posso fazer com essa parede. Essa parede, ela está firme. E o que deixa ela firme é o alicerce. Não é a parede, é o alicerce que sustenta ela. Nós só estamos firmes porque o Senhor nos sustenta. Nós estamos alicerçados, irmão, em Cristo Jesus. Você está alicerçado em Cristo. Hoje eu fui à feira e fiquei triste, porque eu vi uma pessoa que era evangélica e ela estava tomando uma cerveja. Quando ela me viu, ficou toda sem jeito. E ela pensou que eu ia condenar ela. Eu digo: diga aí, amado, tu és uma bênção, rapaz. Ela baixou a cabeça. Sabe por quê, irmão? Ele tinha consciência que pensando que eu ia condená-lo, como muitos fazem. Quando uma pessoa erra, todo mundo gosta de, está vendo, não sei o quê. Não, irmão. Não adianta você condenar ela, não. O diabo já está fazendo isso na mente dela. Você tem que amá-la. Você tem que ensinar a ela o caminho do perdão. Você tem que ensinar a ela que Deus é aquele que perdoa. Não condene ela, não. Deixe o diabo fazer isso. Nós não estamos aqui, irmão, para apontar ninguém. Quando você aponta para uma pessoa, tem 3 dedinhos apontando para você, e você só tem um apontando para ela. Então não aponte para essa pessoa, não. Você está apontando só com um dedo, mas tem 3 dedinhos apontando para você e outro apontando para o céu. E o que aponta para o céu, se você fechar a mão, sabe o que é que o dedinho faz? Legal. Quer dizer, eu tenho que parar de apontar, fechar a mão e dizer: ei, legal, eu continuo te amando, você é uma bênção de Deus, eu acredito que você vai sair dessa, Deus te ama, Deus tem um plano na tua vida, rapaz. Eu não sei o que levou você a tomar essa atitude, mas eu quero dizer uma coisa, a Bíblia diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A graça de Deus é maior. Deus não quer perder você. Então, irmão, essa é a atitude de um verdadeiro filho de Deus. Não aponte ninguém. Nós não sabemos como será o nosso amanhã. Quantas pessoas eu já vi apontando A ou B, falando isso, e depois de um tempo eu vi lá precisando de ajuda. E sabe por que muitos não voltam para a igreja? Porque ela apontou tanto os outros, que ele agora está preocupado, que agora todo mundo vai apontar ele. É por isso que muitos não voltam. Eles encontram uma barreira, mas quando ele encontra uma igreja que diz: ei, Jesus te ama, Jesus tem um plano na tua vida, você pode dar a volta por cima, erga. Eu vou dar um conselho para você, irmão, grave na sua Bíblia esse versículo, Mateus 11, 28. Quando você encontrar uma pessoa que era pregador, que louvava e hoje caiu por alguma fraqueza, cita esse versículo para ela. Olha o que a Bíblia diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos o que? Aliviarei. Verso 29. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Versículo 30, ele encerra dizendo: porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Isso é um chamado de Deus, irmão. Jesus diz: vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos o que? Aliviarei. O homem sem Deus, ele está carregando um grande fardo do pecado. Mas quando ele tem um encontro com Cristo, esse fardo do pecado cai, e ele agora se encontra em Cristo Jesus. Ele agora não caminha só, ele tem Jesus na sua vida, para lutar com ele, para estar a favor dele, para estar com ele para o que der e vier. Então eu e você, irmão, não podemos parar na caminhada. Eu e você, irmão, devemos levantar como homens e mulheres de Deus. Por isso, irmão, o que está faltando na igreja é homens espirituais, mulheres espirituais. O que é isso? Eu quero encerrar com Gálatas capítulo 6, verso 1. Gálatas Gálatas 6, verso 1. Olha que versículo, tem tudo a ver com o que eu acabei de falar.
Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falha, rapaz, fulano caiu. Tem gente que tem prazer, irmão, de contar aos outros. Rapaz, tu soube que fulano fez isso ou aquilo. Tu soube que aquele pastor... Vós que sois o quê? Espiritual. Eu creio que nós somos esse povo, irmão. Eu creio que nós somos essa pessoa. Que nós somos os espirituais. Uma pessoa espiritual é uma pessoa que anda em amor, em paz, em longanimidade, em benignidade, em bondade, em mansidão e domínio próprio. Vós que sois espirituais, corrigir com espírito de brandura, não é com raiva, não é com rancor, não é apontando o seu erro. Aí ele diz, e guarda-te, para que não seja também tentado. Sabia que isso pode ocorrer com você? Você pode aconselhar uma pessoa que está passando por uma área de bebida, e você, rapaz, sai dessa daí, volta para a igreja, e aquela pessoa volta, e você é tentado a cair na mesma falha. Você pode conversar com uma pessoa que está em ato de adultério, e você dizer, rapaz, se arrependa, volte para sua esposa, conquiste seu casamento, e você pode ser tentado nessa área, a cair, a fraquejar. Mas eu e você, por isso que nós precisamos ser homens e mulheres espirituais, fazer como Paulo diz, edificados sobre Cristo. Quando os problemas vier, corra para Deus e não corra de Deus. Corra para Ele, porque é Ele que vai lhe ajudar, é Ele que vai te dar força, Ele nunca vai te condenar, Ele vai fazer a mesma coisa que fez com aquela mulher que foi encontrada em adultério, enquanto todo mundo quis apredejar ela, quis julgar ela, o Senhor olhou para ela e disse, vai em paz, mas não peques mais. O Senhor pergunta, mulher, cadê teus acusadores? Ela diz, Senhor, não tem nenhum. Aí olha o que ele diz, nem eu tampouco te condeno. Sabe o que ele está dizendo? Eu não vim para isso não. Eu não vim para lhe condenar. Eu vim para lhe perdoar. Eu vim para lhe erguer. Eu vim para lhe dar força. Eu vim para gerar fé no seu coração. Eu vim para levantar os caídos que estão aquebrantados, sem força. Eu vim, por isso que ele diz, ele explica para que ele veio. Em Mateus 11, ele diz, vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. A mulher de adultério foi um exemplo. Ele aliviou aquela mulher de ser apredejada até a morte. E ele chega para aquela mulher e diz, vá em paz e não peques mais. Agora eu pergunto, será que aquela mulher saiu dali? Graças a Deus, eu peço, será que ela saiu assim? Eu não vou pecar nunca, mais nunca na minha vida. Talvez ela saiu dali com a mente pesada e depois em paz ela saiu. Mas a Bíblia não revela se ela pecou mais uma vez. Mas se ela tivesse pecado, e se Jesus encontrasse ela lá na frente, sabe o que é que Jesus ia dizer para ela? As mesmas coisas. Vá em paz. O que é que ele está dizendo? Está faltando somente paz na sua vida. Se você tiver paz, você não vai pecar mais. Mas enquanto não tiver paz, você está sujeito a pecar. Por isso que a primeira coisa que ele disse, vá em paz. E não peques mais. Preste atenção que todas as pessoas que pecam, é porque ela está passando um momento de tribulação. Vem a tribulação na família, aí uns decidem beber. Vem a tribulação financeira, fica chateado. Vem a tribulação com o filho, fica de mau humor, como se isso resolvesse tudo. O diabo, irmão, quer roubar a sua paz. Ele é um ladrão. Por isso que a primeira coisa que o Senhor disse para aquela mulher, vá em paz. Saia daqui em paz. E se você sair em paz, você não vai pecar mais. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmão, antes de nós cearmos, preste bem atenção. Quem pode cear? Nas igrejas tradicionais, a pessoa só pode cear se for batizado nas águas. E por que nós não temos esse costume aqui? Porque não existe na Bíblia. Como não existe na Bíblia, então nós não pregamos nem ensinamos. O que a pessoa precisa somente para cear? Aceitar Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Quando a gente aceita Jesus,
você se torna membro do corpo de Cristo. E quem é que vai cear? O corpo de Cristo. A Bíblia nunca disse assim, para cear, você precisa primeiro ser batizado. Não existe isso, irmão. Quem inventou isso foi o homem. Por isso que nos cultos de Santa Ceia, irmão, tem gente que nem vai, e eu concordo até com as pessoas. Vou lhe mostrar como a religiosidade é tão injusta com os crentes. Os irmãos que não podem ceiar, mas ele pode dar dízimo. E todo mundo recebe. Pô, peraí, ele não pode ceiar e pode dar dízimo? Ele não pode ceiar, mas pode ofertar? Peraí, que balança é essa tão injusta? Então, se eu não posso cear, também era para dizer assim, irmão, você não pode dar dízimo enquanto você não for batizado nas águas, mas depois você for batizado nas águas. Não é assim. Se só pode ceiar depois que é batizado nas águas, então eu chegar na igreja, então só vou dar dízimo e só vou ofertar depois que eu for batizado nas águas. Mas é uma balança tão injusta que eu posso dar dízimo sem ser batizado nas águas, eu posso dar oferta sem ser batizado nas águas, mas para ceiar eu preciso ser batizado nas águas. Então, irmão, não existe isso na Bíblia. Por isso, irmão, o pão da Páscoa, ele não tinha fermento. O fermento simboliza a tradição dos homens. E o que é que o fermento faz? Ele pega a massa e incha ela. Então o homem pega fermento, a palavra é tão simples, o homem começa a botar fermento, para ficar um fardo bem pesado sobre as pessoas. Aí fica aí, irmão, 2 anos, e se for junto, aí está ferrado. Enquanto não se casar, ferrou-se, não ceia. Aí eu também fazia o mesmo. Então eu também não dou dízimo. Não, mas você pode dar, eu posso dar dízimo, mas eu não posso ceiar. Por isso, irmão, que a palavra de Deus, ela é simples, ela não tem esses obstáculos. Eu vou para a reunião de pastor, é todo mundo de paletó e gravata, eu chego assim. Aí o pessoal, chegou o boy aí, eu disse, isso mesmo, tenho 15 anos de idade, vivo bem com a vida, eu sou o boy. Irmão, preste atenção, que eu e você vivemos o Evangelho. O Evangelho, irmão, é o Evangelho da simplicidade. Deus era simples, Jesus era simples. Então, irmão, o homem hoje que quer ser, Deus sendo Deus se tornou homem, e o homem agora quer ser um Deus. Por isso que chega em uma igreja, você chega, é todo mundo naquele altarzinho lá em cima, e cada um com a cara mais feia do que o outro, porque parece que cara feia é santidade. O cara não pode nem rir, não pode rir não, irmão, você está aqui em cima, aqui é lugar de crente. Não, irmão, crente é o cara mais feliz da face da terra. Crente pula, dança, se alegra, sapateia, anda no mistério, porque Deus é o mesmo, Ele não mudou, irmãos. Não é à toa que a Bíblia diz, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Aí crente no altar de cara feia. Pai do Senhor, irmãos, glória, muda até o tom de voz. O cara diz, mas pai, é aquele irmão mesmo que eu vi no meio da rua. Rapaz, ele fala comigo diferente quando eu pego o microfone. A paz do Senhor, irmão, glória a Deus, aleluia. Não, irmão, seja você. Não imite ninguém, preste atenção a isso. Não imite ninguém, seja você. Se você for pregar, pregue do jeito que você prega. Se você for louvar, louve do jeito que você louva. Você não está aqui para imitar ninguém. A única pessoa que nós imitamos é Cristo. Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Cristo é o modelo, Cristo é o exemplo. Então, irmão, eu e você devemos imitar Cristo. Então, irmão, seja você. Não imite ninguém, não. Você pode ouvir qualquer pregador. Não imite ele.